Em Quem Ama Cuida. A queda de Ademir Santana vai começar diante das câmeras, no lugar onde ele sempre acreditou que jamais seria tratado como qualquer outro homem, a delegacia. O advogado que passou anos usando o sobrenome, a influência e a imagem de profissional respeitado para intimidar vítimas e manipular verdades, agora será obrigado a responder por uma denúncia feita por Sueli, sua ex-secretária, com o apoio do próprio filho Pedro, e a cena já começa com um clima de escândalo. Um carro preto para em frente à delegacia. Ademir desce do veículo tentando manter a postura de sempre, mas antes mesmo de atravessar a entrada, é cercado por repórteres, câmeras e microfones. Todos querem uma resposta. Todos querem saber como um dos advogados mais conhecidos do país explica uma acusação tão grave. Ademir, como bom manipulador, não demonstra medo. Sorri, ajeita a expressão e fala como se estivesse diante de uma simples confusão passageira. Para o público, tenta vender a imagem de homem injustiçado, vítima de uma armação, alguém cuja carreira fala por si só. Mas por trás daquela calma ensaiada, existe um desespero que ele não consegue esconder completamente. Minha imagem continua intacta. Eu vou provar minha inocência. Só que, dessa vez, as palavras bonitas não bastam. Dentro da delegacia, o delegado o espera com seriedade, sem bajulação, sem privilégios, sem reverência ao nome Santana. Ele deixa claro que Ademir está ali porque existe uma denúncia formal, feita por Sueli e acompanhada por Pedro. Ademir tenta transformar tudo em um relacionamento passageiro, uma história íntima, um mal-entendido entre adultos. Mas o delegado não aceita essa versão simplificada. A acusação não trata apenas de traição. Trata de abuso de poder, pressão no ambiente de trabalho e mensagens que podem comprovar uma postura criminosa. Ademir tenta desqualificar Sueli, insinuando que ela quer destruir sua reputação por vingança. Mas o delegado corta a tentativa com firmeza. Sua função não é proteger a imagem de ninguém, e sim investigar os fatos. Pela primeira vez, Ademir percebe que não está em seu escritório, não está diante de subordinados e não está controlando a sala. A lei começa a apertar um nó. E então, no momento em que ele tenta recuperar sua pose de homem intocável, a porta se abre. Pedro entra acompanhado de Sueli. O choque no rosto de Ademir é imediato. Ver o próprio filho ao lado da mulher que o denunciou é uma humilhação que ele não esperava enfrentar tão cedo. Pedro encara o pai com uma dor antiga nos olhos, mas também com uma decisão fria. Ela é minha cliente agora. Eu defendo vítimas, não criminosos. Ademir perde o controle. Acusa Pedro de jogar o sobrenome da família na lama, chama Sueli de mentirosa e tenta transformar a denúncia em vingança pessoal. Mas Sueli, antes tão assustada, agora encontra coragem para enfrentá-lo. Ela afirma que não vai mais se calar e que tem como provar parte das pressões que sofreu dentro daquele escritório. O delegado interrompe a discussão antes que a sala vire uma guerra. Manda Pedro e Sueli aguardarem do lado de fora enquanto colhe o depoimento de Ademir. E é justamente nesse corredor, longe dos repórteres e dos olhares curiosos, que Sueli revela a Pedro uma informação capaz de mudar tudo. Ela diz que Ademir esconde algo sobre a queda de Arthur. Algo guardado no cofre particular dele dentro do escritório. Pedro fica em choque. O nome de Arthur ainda pesa como uma ferida aberta, principalmente porque Adriana passou anos condenada por uma culpa que sempre negou carregar. Sueli explica que ouviu Ademir ao telefone, nervoso, falando sobre um segredo daquele dia que precisava continuar enterrado para sempre. Ela não sabe todos os detalhes, mas sabe onde pode estar a prova, no cofre. E então entrega a bomba final. Eu sei a senha. Pedro entende imediatamente a gravidade da situação. Enquanto Ademir está preso ao depoimento, tentando enrolar o delegado, talvez exista uma janela única para buscar o que ele esconde. É arriscado, perigoso, pode dar errado. Mas se aquele cofre contém a verdade sobre Arthur, eles não podem esperar. Pedro liga para Adriana enquanto segue com Sueli rumo ao escritório. Do outro lado da linha,
Adriana fica desesperada ao ouvir que ele pode estar perto de descobrir quem realmente causou a tragédia de Arthur. Pedro não revela tudo. Diz apenas que precisa confirmar antes de ferir ainda mais o coração dela. Me dê uma hora, Adri. Hoje nós vamos chegar mais perto da verdadeira justiça. Pedro está certo em agir rapidamente enquanto Ademir presta depoimento, ou esse plano pode colocar tudo a perder? Depois de ouvir Sueli revelar que Ademir guardava algo sobre a queda de Arthur dentro do próprio cofre, Pedro entende que não está mais diante de uma simples investigação contra o pai. Aquilo pode ser a chave para libertar Adriana de uma culpa que destruiu sua vida inteira. E enquanto Ademir permanece na delegacia, tentando manipular o depoimento e preservar sua falsa imagem de homem respeitado, Pedro e Sueli seguem para o escritório com a urgência de quem sabe que cada minuto pode mudar o destino de todos. No carro, Pedro tenta manter a calma, mas a tensão é visível. Ele carrega nas mãos uma responsabilidade pesada demais. Se encontrar ali uma prova real, o pai deixa de ser apenas um advogado corrupto e passa a ser o homem por trás da tragédia de Arthur. Sueli, ao lado dele, está inquieta. Ela teme que alguém os veja, teme que Ademir descubra, teme que aquela decisão coloque os dois na mira de um homem perigoso. Mas já não há volta. Antes de chegar, Pedro liga para Adriana. Do outro lado, ela atende com o coração acelerado. Quando ele diz que talvez esteja perto de descobrir a verdade sobre Arthur, Adriana se desespera, exigindo detalhes. Mas Pedro prefere não antecipar nada. Ele sabe que dar esperança sem prova seria cruel demais. Adriana, me dê uma hora. Se isso for verdade, hoje a justiça começa de verdade. A ligação termina, mas Adriana fica imóvel, olhando para o telefone como se ele carregasse a resposta que esperou por ano. Ela sente que algo grande está prestes a acontecer, e pela primeira vez o medo vem misturado com esperança. Pedro e Sueli chegam ao prédio da associação e caminham pelos corredores com cuidado. A sala de Ademir parece silenciosa demais, quase como se guardasse todos os crimes que ele tentou esconder atrás de paredes elegantes e móveis caros. Sueli mostra onde fica o cofre e Pedro sente o peso daquele momento. Não é apenas um compartimento escondido. É o lugar onde Ademir trancou verdades, provas e talvez a última vontade de Arthur. Quando o cofre se abre, Pedro encontra documentos, pastas antigas e, no fundo, um envelope lacrado. O nome de Adriana aparece como destinatário. O remetente é Arthur Brandão. Pedro fica sem reação por alguns segundos. Seu padrinho havia deixado uma carta para Adriana, e Ademir a escondeu por todos esses anos. Meu pai roubou até a última mensagem de Arthur para ela. Sueli então aponta outro objeto guardado no fundo, um pendrive. Pedro entende imediatamente que aquilo pode ser ainda mais grave que a carta. Se Ademir manteve os dois juntos, é porque o conteúdo daquele arquivo provavelmente ameaça tudo o que ele construiu. Sem perder tempo, Pedro pega a carta e o dispositivo e decide sair dali antes que alguém apareça. Pouco depois, já longe do escritório, ele liga novamente para Adriana. A voz dele treme de ansiedade. Diz que está com uma carta fechada de Arthur e um pendrive encontrado no cofre de Ademir. Adriana pede que ele vá imediatamente à sua casa. O computador já está ligado. Ela não suporta esperar mais nem um segundo. Quando Pedro chega, o ar da sala parece congelar. Adriana acompanha cada movimento dele, os olhos fixos no pendrive. O vídeo começa a rodar. A imagem mostra a varanda da mansão no dia da tragédia. Arthur aparece discutindo com alguém. O clima é tenso, a conversa parece carregada de ameaça, e então a câmera revela o rosto que Adriana jamais imaginaria ver daquele jeito. Ademir. Pedro fica destruído. A verdade explode diante de seus olhos. O próprio pai foi responsável pela queda de Arthur. O homem que se dizia amigo, advogado fiel, guardião da família, foi quem traiu tudo. Foi meu pai. Ele destruiu Arthur e depois destruiu você. Adriana leva as mãos à cabeça, tentando respirar. A dor é quase impossível de suportar. Não é apenas a confirmação de sua inocência. É a revelação de que sua vida foi roubada por um plano frio,
sustentado por mentira, ganância e poder. Ela pergunta por quê. Por que Ademir faria aquilo com Arthur? Por que a entregaria como culpada? Por que destruiria tudo? Pedro então abre o envelope de Arthur. A carta revela que Arthur já desconfiava de uma tentativa de golpe contra seu casamento com Adriana. Por isso, havia transferido parte importante de sua fortuna pessoal para uma conta privada na Suíça, exclusivamente no nome dela. Adriana fica paralisada. Uma conta no meu nome? Arthur tentou me proteger até o fim. Pedro começa a ligar os pontos. Ademir descobriu a transferência e entrou em desespero. Se Adriana fosse condenada, o dinheiro ficaria fora do alcance direto da família, mas ele ainda poderia tentar controlar tudo usando o segredo da carta. Por isso escondeu a mensagem. Por isso ajudou a incriminá-la. Por isso manteve a verdade enterrada. Agora Adriana não tem apenas uma prova contra Ademir. Ela tem a carta de Arthur, o vídeo da tragédia e a confirmação de que a herança que tentaram arrancar dela ainda existe. A mulher que saiu da prisão sem nada agora descobre que Arthur deixou para ela a força necessária para enfrentar todos. Com esse dinheiro, eu vou recuperar minha vida. E vou tirar de Pilar tudo o que ela roubou de mim. A carta de Arthur é a maior prova de amor da novela, ou a maior prova da ganância de Ademir. Depois de assistir ao vídeo que revela a verdade sobre a queda de Arthur e de ler a carta que ele deixou para protegê-la, Adriana sente que a própria vida acaba de virar do avesso. Durante anos, ela foi tratada como culpada, jogada no esquecimento, arrancada do amor, da dignidade e da herança que Arthur queria deixar em suas mãos. Mas agora tudo muda. A prova existe, a carta existe, o dinheiro existe. E, acima de tudo, sua inocência finalmente tem voz. Pedro, ainda abalado por descobrir que o próprio pai foi responsável pela tragédia, tenta manter a postura de advogado. Ele sabe que a dor de Adriana é imensa, mas também sabe que aquele é o momento de agir com inteligência. A carta de Arthur comprova que ele temia um golpe contra sua esposa. O pendrive mostra que Ademir estava envolvido diretamente no que aconteceu. E a conta na Suíça prova que Arthur deixou para Adriana uma força financeira capaz de mudar a guerra. Agora eles não vão enfrentar uma mulher indefesa. Vão enfrentar a verdadeira herdeira de Arthur. Adriana seca as lágrimas e assume uma postura que há muito tempo tentavam apagar. Não é mais a mulher que saiu destruída de um confinamento injusto. É a viúva legítima de Arthur Brandão, a dona de uma verdade que pode derrubar Pilar, Ademir e todos que se beneficiaram de sua condenação. E o primeiro passo dessa virada acontece no apartamento de Arthur. Adriana entra no local acompanhada de Pedro. Cada parede, cada móvel, cada detalhe daquele ambiente traz de volta memórias dolorosas. A vida que ela deveria ter vivido ali foi roubada. O amor que deveria ter continuado foi interrompido. E durante todos esses anos, Pilar ocupou aquele espaço como se fosse dona de tudo. Quando Pilar se depara com Adriana e Pedro, reage com desprezo imediato. Sua voz vem cheia de arrogância, como se ainda pudesse humilhar a rival usando o passado. Ela acusa Adriana de invadir sua residência, chama os dois de oportunistas e exige que saiam imediatamente. Mas Adriana não se abala. Pela primeira vez, ela encara Pilar sem medo, sem culpa e sem pedir permissão para existir dentro da própria história. Sua casa? Isso só pode ser uma piada. Pilar ri, sarcástica, dizendo que Adriana passou anos longe dali e agora aparece achando que pode mandar no apartamento. Afirma que o testamento foi anulado, que tudo pertence à família Brandão e que Adriana continua sendo, aos olhos dela, uma mulher interesseira que tentou dar um golpe em Arthur. Pedro então assume a frente como advogado. Com firmeza explica que a sentença de Adriana foi revertida e que o verdadeiro responsável pela tragédia de Arthur foi identificado. Com a inocência dela provada, a anulação do testamento perde força e Adriana volta a ocupar sua posição legítima como viúva e herdeira. O rosto de Pilar muda. A arrogância continua, mas o medo começa a aparecer por trás dos olhos. Ela grita que aquilo é absurdo, ameaça levar todos aos tribunais e diz que ninguém tirará um centavo do patrimônio dos Brandão. Mas Pedro não recua.
A lei agora está do lado dela, Pilar. E eu não vou deixar você destruir Adriana outra vez. Adriana dá um passo à frente e completa, com uma calma cortante, que Pilar aproveitou cada segundo de sua ausência forçada para usufruir de bens que nunca foram realmente dela. O reinado acabou. A mentira acabou. O luxo sustentado pela injustiça começou a desmoronar. Pilar tenta transformar o confronto em escândalo, ameaça chamar autoridades, seguranças, quem for preciso. Mas Adriana responde que ela pode chamar quem quiser, porque isso apenas antecipará sua humilhação pública. E então faz uma promessa fria. Quando a ordem judicial devolver oficialmente o apartamento e a joalheria ao seu nome, Pilar terá que sair de cabeça baixa. Você vai embora daqui, Pilar. E desta vez não será como rainha. Será como invasora. Pedro percebe que não vale a pena gastar mais energia naquele duelo. Toca suavemente no braço de Adriana e sugere que deixem Pilar aproveitar suas últimas horas no luxo que nunca lhe pertenceu. Adriana se vira para sair, mas antes lança a frase que deixa a rival em pedaços. Aproveite a vista enquanto pode. O seu império de mentiras acabou. Assim que Adriana e Pedro saem, Pilar fica sozinha no apartamento, tomada por raiva e desespero. O celular toca. Irritada, ela atende. Mas do outro lado vem a notícia que confirma seu pior pesadelo. O assessor do juiz informa que ela está convocada para uma audiência de emergência sobre a reabertura do inventário de Arthur Brandão e uma nova partilha de bens. Pilar quase perde o ar. Tenta protestar, diz que o testamento foi anulado há anos, afirma que é a verdadeira herdeira, ameaça recorrer. Mas a resposta é fria e definitiva. Com a reversão da sentença de Adriana, a presença dela é obrigatória. Se não comparecer, as decisões poderão ocorrer sem sua defesa. O telefone escorrega de sua mão. Pela primeira vez, Pilar percebe que Adriana não voltou apenas para limpar o próprio nome. Ela voltou para tomar de volta tudo o que lhe foi arrancado. Adriana fez certo em confrontar Pilar dentro do apartamento de Arthur ou deveria esperar a decisão do juiz antes de aparecer? Depois de receber a ligação do tribunal, Pilar entende que o pior pesadelo de sua vida acaba de começar. A mulher que ela passou anos chamando de interesseira, criminosa e oportunista está prestes a voltar oficialmente ao centro da herança de Arthur. E desta vez Adriana não volta como alguém pedindo uma chance. Ela volta como viúva legítima, inocentada e amparada por provas que ninguém mais consegue. Enquanto Pilar entra em pânico no apartamento de Arthur, na casa de Adriana, o clima é completamente diferente. Pedro chega com a confirmação do tribunal. O juiz convocou uma audiência de emergência para reabrir o inventário de Arthur Brandão. A estratégia funcionou mais rápido do que todos esperavam. O que antes parecia impossível agora está a poucas horas de acontecer. Otoniel comemora emocionado. Para ele, aquele momento representa uma resposta tardia, mas poderosa. Adriana passou anos sendo humilhada, perdeu tudo, foi afastada da memória de Arthur e viu os Brandão desfrutarem de uma fortuna construída sobre mentira. Agora, a justiça finalmente parece bater à porta. Adriana, porém, ainda sente medo. Pilar tem dinheiro, influência, aliados e um histórico de manipular situações a seu favor. Ela pergunta se existe alguma chance de sair de mãos vazias outra vez. Pedro segura sua mão e garante que não. A sentença foi revertida, sua inocência está comprovada, o verdadeiro culpado foi identificado e o testamento de Arthur volta a ter força. Amanhã sua vida muda para sempre, Adriana, e eu vou estar ao seu lado. No dia seguinte, a audiência começa. O juiz Rodrigues entra com postura grave e inicia a sessão analisando os novos fatos. Ele deixa claro que o inventário de Arthur precisa ser reavaliado porque Adriana foi vítima de uma trama cruel. A condenação que anulou seus direitos perdeu o fundamento. O verdadeiro responsável pela tragédia foi descoberto, e as manobras usadas para afastá-la da herança começam a ruir diante da lei. Pilar não suporta ouvir aquilo. Levanta-se de repente, bate na mesa e explode em indignação. Para ela, é inadmissível que o tribunal dê qualquer chance a Adriana. Chama a rival de aproveitadora, acusa-a de querer manchar o nome dos Brandão
e insiste que o patrimônio pertence à família. Mas Adriana não baixa os olhos. Durante anos, ouviu acusações parecidas sem poder se defender. Agora, cada palavra de Pilar soa vazia diante. A aproveitadora é você, Pilar. Você viveu 6 anos às custas de uma mentira. A sala silencia. Adriana afirma que Arthur conhecia a irmã que tinha e por isso tentou proteger o patrimônio de suas gatas. Ela não está ali por luxo nem por vingança vazia. Está ali para exigir o que foi deixado por livre vontade pelo homem que a amou e tentou proteger, lá até o fim. O juiz exige ordem e finalmente declara a decisão. Diante da validade do testamento e da inocência de Adriana, ela é reconhecida como herdeira universal e única dos bens deixados por Arthur. A partir daquele momento, cabe somente a ela decidir se deseja repassar algo aos irmãos Brandão. Adriana encara Pilar com um sorriso frio. A resposta vem sem hesitação. Eu não vou dividir absolutamente nada. A frase cai como uma sentença de ruína. Adriana anuncia que ficará com cada imóvel, cada ação da joalheria e cada valor das contas bancárias. E vai além. Exigirá uma auditoria completa para saber tudo o que foi gasto, desviado ou usado durante os anos em que esteve afastada. Pilar terá que devolver até o último centavo usado para bancar seus luxos. Pilar perde completamente o controle. Grita, acusa, ameaça, diz que prefere ver tudo virar cinzas a entregar qualquer coisa para Adriana. Mas a força dela já acabou. Pela primeira vez, seus gritos não mandam em ninguém. O tribunal não se curva ao seu sobrenome. Adriana se levanta vitoriosa, com a dignidade recuperada e a memória de Arthur finalmente honrada. A justiça está do meu lado. Isso é apenas o começo da sua ruína. Depois da audiência, a cena mais simbólica acontece no apartamento. Adriana retorna ao lugar que sempre deveria ter sido seu e encontra Pilar ainda agarrada aos restos de um império que já não lhe pertence. Sem medo, sem pedir licença e sem aceitar mais humilhações, Adriana começa a retirar as roupas caras da rival e jogar tudo para fora, como quem expulsa de sua vida os anos de injustiça, arrogância e mentira. Pilar grita desesperada, ameaçando destruir Adriana, dizendo que ela pagará caro. Mas Adriana permanece firme. O destino agora não é mais escrito por Pilar, nem por Ademir, nem por nenhum membro daquela. O meu destino quem assinou foi a justiça. Acabou o show, Pilar. E assim, quem ama cuida, fecha essa virada com Adriana de pé, dona de sua história, de volta ao patrimônio de Arthur e pronta para reconstruir tudo o que tentaram arrancar dela. Pilar perde o luxo, Ademir perde a máscara e a mulher que eles tentaram enterrar volta mais forte do que nunca. Agora eu quero saber a sua opinião. Adriana fez certo em não dividir nada com Pilar e Ulisses? Ou deveria ter deixado uma parte para a família Brandão? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários se essa foi a maior virada da noite. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque Adriana recuperou a herança, mas os inimigos ainda podem preparar um último golpe.